Sejam todas e todos bem-vindos, estamos no ar. Boa tarde para todos. Aqui estamos mais uma vez para mais uma sessão ao vivo do ciclo de palestras e hoje é um dia especial. Por enquanto ainda falta o terceiro membro aqui e a apresentação que eu ia fazer, de quando ele chegar eu vou fazer para ficar mais bonitinho por conta dos três. Mas estamos aqui, como a gente aprende lá no início da faculdade, em relação àquele triângulo, né? Ministério Público, Advocacia, a Magistratura, e exatamente esse ciclo que começamos na semana passada com discussão em relação à questão das mulheres após 3 anos, a evolução que teve em relação à legislação ou não, tivemos esse perfil, e agora, no dia de hoje, onde temos a presença aqui do Dr. João Batista Bertier, que é o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui do Rio de Janeiro, Dr. Marcos Dias de Castro, juiz titular da 18ª Vara do Rio de Janeiro, e, em breve, representando a advocacia, o Dr. Wagner Santos, que vai chegar. Os três têm em comum o fato de serem excelentes professores, o que garante para a audiência de vocês todos, nesse dia, uma tarde bem agradável e com bastante conhecimento. O tema vocês todos já viram em relação à questão da doença na pandemia, e isso vai ser bem explorado por eles, são as pessoas mais capacitadas para isso. E maiores detalhes da apresentação dos textos, eu vou aguardar o Fagner, como eu disse, eu vou fazer um parêntesezinho, que eu preparei um textinho aqui para falar sobre os três, mas tem que estar os três juntos, que nem os mosqueteiros. Enquanto eu estou como D'Artagnan aqui, sou o quarto. Tá certo? Então, doutor Bertier, a palavra é sua, abrindo. Muito obrigado, Fachada, pelo convite. Boa tarde de novo, Marcos. Boa tarde a todos. Vou fazer uma breve aqui apresentação em relação ao que eu penso do tema. Eu sempre achei que uma das áreas mais interessantes do direito do trabalho é a interseção com o direito ambiental. O tal do direito ambiental do trabalho. É um dos pontos mais interessantes e é uma interseção fácil, porque direito do trabalho e direito ambiental, ambos têm vocação protetiva. Do meio ambiente, do trabalhador, da saúde. E aí, dá para pensar no seguinte, né? A gente pode pensar numa principiologia do direito ambiental do trabalho. E eu vou dizer que nessa principiologia vão 4 princípios. Primeiro, o princípio da prevenção. Em qualquer área ambiental se começa pela prevenção. E prevenção tem a ver com o quê? Qualquer atividade que você vai realizar, inclusive atividades produtivas que demandam trabalho humano, você pode, dada a nossa condição humana de usar a razão, você pode antecipar os riscos que você vai gerar. E, ao antecipar os riscos, você vai poder agir em desfavor do risco para que não vire dano. É quando se escolhe o equipamento de proteção individual adequado, é quando se define o ambiente de trabalho com sinalização de segurança, é quando se define questões ergonômicas, ambientes insalubres. Tudo isso demanda análise antecipada. Você antecipa o que vai acontecer para não acontecer o pior. Então, o princípio-chave inicial da prevenção. Mas a nossa condição humana, de outro lado, não nos permite ver o todo. O ser humano, volta e meia, lida sim com o desconhecido. Daí o princípio da precaução. Em algumas horas, ainda que por regras de experiência, eu vou ter a noção de que vou estar lidando com o desconhecido. Aquela empresa comprou uma máquina da China, para variar. O manual foi até traduzido, mas é a primeira vez na empresa que se manuseará a máquina na prática. Você desempenhará uma atividade que você jamais fez. Precaução, porque você está lidando com o desconhecido. Prevenção tem a ver com me preparar para riscos que eu identifico. Precaução tem a ver com me preparar para riscos que eu posso não ter identificado. Agora vai entrar um ponto muito importante. E daqui a pouco eu ligo tudo isso ao Covid. O direito do trabalho, volta e meia, parece que não merece o nome que tem. Porque nosso foco é o empregado. Tudo bem, o avulso tem os mesmos direitos que o empregado, artigo 7º, inciso 34 da Constituição. Né? O trabalhador autônomo não tem a proteção trabalhista, né? O eventual não tem, o estagiário não tem. Né? Então, esse ramo chamado direito do trabalho, volta e meia, parece que não merece o nome que tem.
porque não tutela toda e qualquer relação de trabalho. Está muito voltada para a relação de emprego. Acontece o seguinte: quando eu chego no direito ambiental do trabalho, o direito ambiental, finalmente, merece de vez o nome que tem. Porque o meio ambiente, meus caros, é inscindível. Ninguém tem sua cota à parte nele. O meio ambiente é inscindível, daí seu caráter difuso. Se há risco, há risco para quem está lá. Se não há, beneficia a todos. Se um prédio ameaçar desabar, o desabamento não diferenciará pessoas por regime jurídico de trabalho. O desabamento não diferenciará o estagiário, o empregado próprio, o terceirizado, o estatutário, o incêndio, a explosão, o Covid. Os ambientes de trabalho, quando risco há, o risco é para todos. Por isso que a proteção ambiental é para trabalhadores todos. Aí vem o princípio do trabalho sem adjetivos. Nós estamos o tempo todo adjetivando o trabalhador. Empregado, trabalhador empregado, trabalhador autônomo, trabalhador eventual, trabalhador servidor público, trabalhador seletista terceirizado, trabalhador comissionado, trabalhador aprendiz. É certo fazer assim. De fato, os trabalhadores são adjetivados porque existem vários regimes de trabalho. Mas na questão ambiental isso sai de cena. Trabalhadores são todos seres humanos, com o mesmo direito à saúde. E esses danos ambientais não vão diferenciar pessoas por regime jurídico. Se pegar fogo, se desabar, não importa se é um servidor público, se é um seletista ou se é um estagiário. É tudo carne e osso. É tudo gente. Resultado de trabalho, quando chega a matéria ambiental, finalmente protege todo mundo que trabalha. Aliás, isso explica uma coisa interessante. O artigo 7º da Constituição é sábio, ao falar que são direitos dos trabalhadores. Porque em certos incisos, o artigo 7º tem potencial para ir para além do empregado. E o inciso onde isso acontece é o inciso 22. Aquela redução de risco inerente ao trabalho é para trabalhadores todos. Ou seja, é fundamental na questão ambiental do trabalho agir com prevenção, mapear riscos, identificar, agir contra o risco para que não venha o dano. Prevenção. Precaução. Cuidado com o desconhecido. E é fundamental pensar que isso é para trabalhadores todos. É o princípio do trabalho sem adjetivo. Agora, pessoal, uma vez num seminário que eu estava, uma pessoa pregou o fim do risco no trabalho, né? Eu não sou um sujeito idealista, né? O fim do risco. Diz isso para um PM no Rio de Janeiro, né? O fim do risco do seu trabalho, né? Resultado, tem uma hora que você vai monetizar o risco. Tem trabalhos altamente perigosos e socialmente imprescindíveis. Enquanto houver tanta gente no mundo para alimentar, vai ter agrotóxico usado, vai ter gente em matador em contato com sangue animal. Enquanto houver tanta violência, vai ter o policial trabalhando. Enquanto houver incêndio, vai ter o bombeiro. E enquanto houver o Covid, vai ter o profissional de saúde. São trabalhos que quem faz se arrisca muito, mas são trabalhos socialmente imprescindíveis. Aí tem uma hora que você não escapa do drama, de monetizar o risco. Os adicionais trabalhistas é uma face da munição, uma face da monetização. Mas também os benefícios previdenciários. E, claro, a responsabilidade patrimonial de quem tomou aquele trabalho e se beneficiou dele. Resultado, lidar com o direito ambiental tem a ver com esse quadrilátero: prevenção, precaução, trabalho sem adjetivos e monetização do risco. Aí que está o Covid, né? Ponto ao qual, claro, que eu queria chegar. O Covid demandou muito de prevenção e de precaução. Por quê? Doença nova. Nós começamos muito mais com precaução, porque estávamos lidando com o desconhecido. Quanto mais você conhece, mais você desloca para a prevenção o que era precaução. Agora, na verdade, na minha opinião, e claro que eu sou leigo nisso, né, no momento, ainda demandamos muito de precaução. Nós não temos um conhecimento suficiente para nos sentirmos seguros. Nem vacina temos ainda, né? Estamos num momento onde já conseguimos entender quais medidas preventivas podem ser adotadas. Mas muita gente por aí está apostando numa prevenção suficiente, esquecendo da precaução, o que vai gerar muitas mortes. Porque o Covid mata, isso ninguém mais está negando. Resultado, e outra coisa importante, é fundamental pensar no trabalho sem adjetivos. A proteção tem que ser para todos. Tanto quanto possível, né?
E monetizar o risco vai ser necessário, mas tem que ser sempre a derradeira alternativa. Resultado, ao longo da nossa conversa hoje, vamos entrar de vez no Covid para falar de jurisprudência, decisão, falar do artigo 29, da falecida MP 927, mas eu queria só mapear que essa teoria ambiental ela se encaixa perante o Covid, né? No fundo, instrumental jurídico para enfrentar a Covid, nós temos. Prevenção, precaução para todos e evitar ao máximo a monetização do risco. Outro ponto importante, e aí é um detalhe dramático, o Brasil fracassou terrivelmente nessa fase, né? Por quê? Porque o Brasil é uma federação. Mas se vocês forem ao artigo 23 da Constituição, nós somos um federalismo por cooperação. Há um dever constitucional de cooperar, que vincula a União, vincula estados, municípios, Distrito Federal. E esse dever de cooperar não se realizou. E aí, nem houve um sistema único de saúde. Nem sistema houve, né? Cada município de um jeito, cada estado de um jeito, a União de um jeito. E aí nós ficamos igual o Titanic, naufragando, né? Porque faltou ao nosso Estado a aptidão de orquestrar condutas. O nosso Estado não conhece suas competências e suas funções e limites, né? Porque, na verdade, muito do nosso fracasso tem a ver com isso. Nós não conseguimos uma atuação conjunta, uma política nacional pensada pela União, entrosada com políticas regionais e entrosada com políticas locais. Quando a Constituição pensou em sistema único, ela pensou em único porque entidades distintas, politicamente autônomas, mas com dever de cooperar. Elas seguiram distintas, seguiram autônomas, mas tão autônomas foram que não cooperaram. E para o cidadão na esquina, o discurso ficou caótico. Então há um drama nisso, um drama que, claro, repercute na relação de trabalho. Enfim, só para começar aqui a aquecer o motor, eu começaria com essas colocações para ir me aproximando do tema aos poucos. Obrigado, Fachada. Obrigado, doutor João Bertier. Antes de passar para o doutor Marcos aqui, doutor Fagner Sandes está na área. Tudo bom? Chegou? Okay. Boa noite, meu querido amigo Fachada. Tudo bem? Boa tarde ainda, né? Boa tarde ainda, é verdade. Já estou me antecipando porque eu tenho certeza que nós vamos aqui, né, avançar com certeza por um bom período de tempo. Doutor João Bertier, prazer estar contigo aqui. É o primeiro evento que participamos juntamente. Eu não pude fazer a apresentação que eu queria porque faltava um. Tipo, até brinquei com ele falando, os três mosqueteiros, o D'Artagnan é o quarto. Eu sou o quarto aqui, então faltava um. Então, vamos lá. Para todos os presentes, devem estar podendo ver ao mesmo tempo aqui a minha direita, o doutor João Bertier, embaixo aqui de mim, o doutor Marcos Dias, e o Fagner ao lado dele. O que os três têm em comum, além de terem feito direito e estarem na área jurídica? Se a gente for pensar em uma ópera, estamos com os três tenores presentes. Se formos pensar na literatura, eu já dei a dica, são os três mosqueteiros. E se a gente pensar em esporte, aí vocês podem babar com as comparações que eu vou fazer. Muita gente não vai lembrar. Acho que o doutor Marcos é o mais novo aqui entre todos, né? Mas vou citar Pelé, Garrincha e Didi. Mas como isso é muito velho, o pessoal que não pegou eles, né? E eu não peguei o Didi, não lembro do Didi jogando, né? Eu vou ser mais bonzinho, vou colocar Romário, Cristiano Ronaldo e Messi. Ficou melhor agora, né? Então, com vocês, as palavras, todas as considerações, e o pessoal, vocês vão ver uma coisa bastante interessante. O doutor Bertier entrou, falou um pouquinho, o doutor Marcos falou um pouquinho, depois o Fagner vai falar também, e depois vai virar uma grande mesa redonda, como a gente vê em programa esportivo. Os três vão falar e é para participar. Eu estou aqui com o chat. Vocês podem mandar pergunta para cá, que eu vou estar acompanhando e vou repassando para eles. Tá? É para botar gasolina e fogo no parquinho. A coisa para aquecer e para ser boa, no bom sentido, sem briga, mas empolgando mesmo. Que o pessoal quer ver isso, esse bate-papo, essa troca de ideias, esse cheiro, essa visão de saber, que é o que a gente fala no ciclo de palestras. A gente sempre coloca o seguinte:
o objetivo do ciclo de palestras que a gente tem é o seguinte, é a busca do saber, o saber jurídico. E, através disso, levar capacitação, aperfeiçoamento, qualificação da advocacia, inclusive dos funcionários. A gente já teve uma quantidade enorme de funcionários participando, e agora, inclusive agora, nesses tempos de live, que eu chamo de ao vivo para traduzir para o português, nós temos, inclusive, uma grande participação de membros do Ministério Público também, e juízes participando, e a gente até agradece a presença, porque, na verdade, o que acontece? Quanto melhor nós tivermos a nossa justiça do trabalho, mais nós vamos conseguir resistir como conseguimos. Depois daquele grande susto de 2017, que veio aquele caminhão de piche e soterrou todo mundo naquele asfalto, a gente já conseguiu fazer as plantações começarem a sair do meio e dar. Ainda tem muito chão pela frente, mas pelo menos a gente tem mostrado a capacidade das 3 categorias aí para superar essas dificuldades. Com a palavra, doutor Marcos G. de Castro. Muito boa tarde a todos, boa tarde, doutor Fachada, agradeço, pelo convite, Para mim é uma honra estar aqui presente nesse círculo de debates, com meu querido amigo dileto do coração, João Batista Berthier, um dos maiores conhecedores de direito constitucional. Realmente eu fico impressionado com a capacidade desse rapaz. Eu queria dizer que, se nós teríamos um Pelé, esse seria o doutor João Batista Berthier. E é uma grande honra estar também com meu querido amigo Fagner Sandes, esse advogado e professor, com quem nós fizemos uma live, Fábio? Acabamos de fazer semana passada, que foi uma live pesadíssima sobre a ação de homologação de acordo e que divide muitas opiniões, divide os corações, e o Fagner sempre muito preparado, com posicionamentos que fica até difícil discordar, de tão bem fundamentados, E é um querido amigo que tem uma história de vida impressionante, um vencedor, com certeza. Eu diria que, se nós teríamos um Garrincha, seria o Fagner, Bom, quanto a mim, eu fico aqui na minha modesta posição de magistrado para conversar com vocês sobre os meus entendimentos, Eu fico feliz se for um Gabigol, Os rubro-negros me entenderão. Claro, não sigo no nível de um Garrincha nem de um Pelé, mas, depois de ontem, um dia muito querido para todos os rubro-negros, que fizemos um ano daquela épica conquista, em Lima, no Peru, E eu saúdo aí a todos os rubro-negros, a todos que estão conosco, também aqueles que não são rubro-negros, porque o nosso tema é um tema quente, é um tema muito relevante, é um tema que já começa a bater as portas do judiciário, Eu falo a vocês que já estou com 3, eu estou contando, Eu já estou com 3 ações que falam de Covid, de responsabilidade civil do empregador, que falam de possibilidade de enquadramento, uma como doença do trabalho, outra como doença ocupacional. Vejam como as possibilidades são assim muito grandes, Nós vamos discutir aqui se é possível com causa, se é responsabilidade subjetiva, se é responsabilidade objetiva. Ou seja, é uma infinidade, é uma pleiade, vamos dizer assim, de questões jurídicas que surgem desse debate sobre ambiente de trabalho. Mas, seguindo a linha do meu mestre, João Batista Berthier, que começou falando dos princípios, eu vou, nesses 10 minutinhos que eu tenho, nós combinamos de 10 minutos de abertura, eu vou fugir um pouquinho do tema central, mas para só conversar rapidamente nesses 10 minutos, fazer uma abertura que eu acho pertinente. Em muitos lugares, com muitos doutrinadores de escola, pessoas que eu admiro muito, que eu gosto muito, e tem aquela saudosa, aquela saudável divergência, Tem-se dito que um novo direito do trabalho está surgindo, pós-pandemia, que a pandemia acelerou a Revolução 4.0, a internet das coisas, novas formas de trabalho, E seguindo um posicionamento de muitos teóricos, e sociólogos, que no final da década de 90 para cá tem simplesmente levantado a bandeira de que o trabalho não é mais uma categoria sociológica fundamental para explicar o mundo que a gente vive. Hoje já se fala num novo direito do trabalho. Então, se você pega Manuel Castells, que fala da sociedade de redes, que fala que o trabalho perdeu a sua centralidade, Jürgen Habermas, na Alemanha, que fala que nós vivemos agora uma sociedade de comunicação, que o importante é o agir participativo e comunicativo.
né? O trabalho ficou deslocado para uma outra esfera da vida. Se a gente pega um Dominique Médard, um André Gorz, se nós pegamos autores como Closov, né, que escreveu Adeus ao Trabalho, né, quer dizer, muitos doutrinadores, muitos sociólogos definem que o trabalho deixou de ter a sua centralidade e que o direito do trabalho vai ter que acompanhar essa perda de centralidade, né? A gente viu muitos doutrinadores defendendo um retorno ao direito civil. Afinal de contas, lá nós temos princípios como boa-fé objetiva, função social dos contratos, dentre outros, né, que poderiam, de uma certa maneira, cumprir o papel histórico do direito do trabalho, que sempre foi tentar equalizar essa diferença, né, entre empregado e empregador, né? E parafraseando o meu grande amigo Berthier, o direito do trabalho surgiu, sem sombra de dúvida, por conta do empregado. É ele o nosso protagonista. E se o trabalho perde a centralidade na sociedade moderna, nesse capitalismo de vigilância que nós vivemos hoje, né, se ele perde a centralidade, o direito do trabalho vai perder a sua centralidade. Então, não se engane. Agora, o que eu quero dizer nesses primeiros 10 minutos, e a discussão do Covid vai realçar muito isso, é que o trabalho não perdeu a sua centralidade. Muito pelo contrário. Tá? O trabalho é ainda o que dignifica a própria essência humana. Tá? Parafraseando, então, o grande sociólogo, doutrinador Ricardo Antunes, né? Sociólogo da Universidade lá de São Paulo, ele menciona que, na verdade, nós vivemos o trabalho é tão importante que hoje nós temos uma classe, a classe que vive do trabalho. Já não é mais só o empregado, já não é só o autônomo, já não são mais aqui os entregadores, né, do rap ou os teletrabalhadores. Nós tivemos uma explosão de home office em todo o Brasil e nós temos hoje uma classe que vive do trabalho e que vai exigir nos próximos anos, de todos nós, do judiciário, dos advogados, do Ministério Público, das entidades do Poder Executivo, dos sindicatos, uma atuação cada vez mais importante. Não é que o trabalho deixou de ser central, ele é muito mais central do que pensamos. Quando o Covid paralisou muitas das atividades econômicas, nós assistimos o impulsionar do home office como nunca antes, né? Nunca o trabalho foi tão importante, nunca as pessoas perceberam como o trabalho ele é fundamental na vida de uma sociedade capitalista como a que nós vivemos. Então, com todo respeito a todos esses grandes autores, ao Kurtz, ao Lazarato, Antônio Negri, o trabalho é, sim, um elemento central para explicar, para a gente compreender a sociedade capitalista em que vivemos. Tá? Nós temos hoje uma classe que vive do trabalho, que transpira do trabalho, uma classe de autônomos, de empregados, de eventuais, de... os franceses chamam de entrepreneurs, né? Que são, na verdade, os self-made employees, né? Que os empregados de si mesmo, mas que, na verdade, demonstram a centralidade do trabalho. E o Covid mostra muito isso, né? Mostra muito o quanto o trabalho ele é central na nossa vida e quantas questões ainda vão ser dirimidas por uma justiça do trabalho, que deve se pautar nos princípios de direito ambiental, nos princípios de direito constitucional, mas nunca esquecer que o direito do trabalho deve alargar as suas fronteiras. Enquanto está se dizendo que o direito do trabalho deve ser revisto para se aproximar do direito civil, eu digo que ele deve alargar as suas fronteiras, para atingir toda a classe que vive do trabalho. Isso vai implicar em muitas consequências, inclusive no direito sindical, inclusive no enquadramento sindical piramidal brasileiro? Vai. Isso pode levar ao fim do enquadramento no paralelismo italiano, que nós importamos da Itália? Vai. Mas é preciso entender que o direito do trabalho, mais do que nunca, é fundamental numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade que esgota os trabalhadores, que esgota pelo cansaço, tá? Que superexplora. A mesma empresa que nós vimos, né, agredir um consumidor de pele negra nos últimos dias, foi a mesma empresa que viu um trabalhador morrer e cobriu com pano, enquanto a loja continuava a funcionar normalmente o dia inteiro. Então, é preciso um direito do trabalho para afirmar que existe um sujeito histórico que produz riqueza nessa sociedade capitalista e que não pode ficar à margem, tanto do que diz respeito à sua vida quanto à sua integridade física e de saúde. O trabalho é central,
o direito do trabalho é central, e eu queria abrir a minha discussão quase que com esse manifesto, que vocês me perdoem, viu, Wagner, Berthier, e todos vocês que esperavam alguma coisa mais técnica, dogmática, jurídica. Eu quero dizer que se a gente não perceber que o trabalho é um elemento sociológico, uma categoria sociológica central para explicar tudo o que nós estamos vivendo, desde o dilema das redes, internet das coisas, revolução industrial 4.0, se nós não inteligência artificial, se nós não entendermos que o trabalho ainda mantém essa sociedade em que vivemos, o direito do trabalho realmente vai perder a sua centralidade. O direito do trabalho vai deixar de lado a sua vocação. Cuidado, porque tem um poema muito bonito do Antônio Gramsci, em que ele diz: cuidado com o velho, que se apresenta como novo. Ele é tão velho, mas tem a aparência de novo. Pronto, consegui ativar o som aqui. Não estava indo de jeito nenhum, não estava aceitando o comando. Primeiro, bater palmas aqui, que adorei. Ó, eu peguei esse povo todo que citou e botei, ó, lá na Consul. Tá? Vamos com a nossa Brastemp aqui, chamada Marcos Dias de Castro, está muito bom. E só uma coisinha antes de passar para o Fagner, que é o seguinte, quando falou a questão do trabalho. Qual foi o lugar mais importante no país e no mundo até agora, se não os hospitais? Quantas categorias de trabalhadores tem dentro do hospital? Não são só os médicos. Quantos? Se a gente contar aqui, provavelmente a gente vai acabar esquecendo de alguém. O trabalho, nesse tempo de Covid, como o Marcos falou, está comprovado exatamente nesse momento. O local mais importante foi o trabalho que foi feito, continua sendo feito, e hoje a gente teve, inclusive, uma notícia no grupo que a gente tem do ciclo de palestra, exatamente um depoimento de uma colega falando exatamente isso. Ela chegou a ter 50% de comprometimento do pulmão. Se não fosse o tratamento que ela teve, porque foi internada logo, ela poderia não estar aqui. Então, esse trabalho continua e vai continuar sendo sempre muito importante. Então, Fagner, a bola é sua. Meu querido amigo e colega Fachada, primeiramente, obrigado pelo convite, pela consideração, pelo carinho de sempre. É sempre um prazer, meu amigo, receber os seus convites e, de pronto, aceitá-los, né? Eu não tenho nem como decliná-los, porque eu me sinto intimado quando vem, né, da sua pessoa os convites. E, mais uma vez, estamos juntos aqui, doutor Marcos Dias de Castro, meu querido amigo, dileto professor, né, um grande... sem dúvida nenhuma, pensador do direito do trabalho, com quem eu tenho o prazer de me abeberrar inúmeras vezes dessa fonte magnífica e enriquecer cada vez mais o meu intelecto. E, claro, não poderia deixar de fazer também as considerações, os agradecimentos de praxe pela presença do Dr. João Berthier. É a primeira vez que nós participamos de um evento, né, juntos, sem... de alguns projetos que tem aí pela frente, doutrinários, inclusive, e parabenizo de antemão pelo trabalho que é feito no Ministério Público do Trabalho, pelas obras, pelos artigos. As leituras são sempre muito bem-vindas e também nos enriquecem. Obrigado pela oportunidade de participar contigo também nesse evento tão importante para todos nós, que é o ciclo de palestras, né? Aqui, então, promovido, e já, né, Fachada, desde a semana passada, se não me falha a memória, com temas emblemáticos para o nosso dia a dia no direito e no processo de trabalho. Hoje, nós estamos aqui para falarmos sobre doenças ocupacionais, ambiente de trabalho na pandemia e decisões judiciais. E aqui eu me permito, tá, peço a licença para ser um tanto quanto pragmático na minha fala inicial, claro, depois nós vamos, de uma forma mais minudente, explorando as temáticas que vão ser trazidas. Mas por que eu peço, né, essa licença? Primeiro que eu tenho alguns pressupostos para a nossa conversa de hoje, considerando o contexto mais amplo. E a nossa conversa tem que partir de premissas constitucionais. O sentimento constitucional
né, que nós temos enraizados desde a promulgação da Carta de 1988, solenemente proclamados, precisam aqui ser ditos, precisam ser relidos, precisam ser entendidos e precisam ser objeto de reflexão. Nós fazemos da Carta Magna tábula rasa diuturnamente nas nossas petições, nos nossos pareceres, nas nossas sentenças, nos nossos acórdãos. Nós precisamos buscar mais o texto constitucional. A Constituição nos ajuda porque ela é o começo, o meio e o fim. E eu tenho certeza absoluta que muitas das questões aqui que nós iremos enfrentar hoje estão baseadas, todas lastreadas no texto constitucional. Por isso, aqui me permito fazer algumas recordações do texto constitucional. O artigo 1º, que trata dos fundamentos da República Federativa do Brasil e traz a dignidade da pessoa humana, e aqui eu vou entrar no viés da dignidade da pessoa humana do trabalhador, e também traz os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Indo além, o artigo 3º, que traz os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, normas de caráter programático, obviamente, que dependem de um atuar do Estado para que nós tenhamos uma implementação daquilo que tem que ser medida de políticas públicas estatais. Vamos avançar, vamos ao artigo 6º, que fala dos direitos sociais. O trabalho lá está também proclamado no texto constitucional. E o Dr. João Berthier já citou, muito bem citado, o artigo 7º da nossa Constituição. É claro que quando nós vamos aos anais da Constituinte, nós percebemos que o debate nas subcomissões da inserção do artigo 7º, a ideia central era com base nas relações de emprego, mas o Constituinte não colocou que os direitos sociais, eles são dos empregados. Ele colocou de uma forma muito mais ampla que os direitos sociais são dos trabalhadores urbanos e rurais. E, claro, tem aquela dicotomia, né, dos trabalhadores urbanos típicos e atípicos, que nós não vamos adentrar aqui para não fugir muito do nosso objetivo central. De toda sorte, me parece que o artigo 7º da Constituição, quando ela diz são direitos dos trabalhadores, ela quer fazer referência ao gênero e não à espécie empregado, aquele regido pela CLT. E aqui, claro, estou trazendo para a reflexão, despido de qualquer vertente de verdade absoluta, né, para que, com esses nobres juristas que estão conosco, nós debatermos sobre esses assuntos, até para entender também como é a visão deles acerca desse dispositivo. E, além disso, no próprio artigo 7º do texto constitucional, nós temos o inciso 22, já citado também pelo Dr. Berthier, que fala da redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, sem prejuízo, o inciso 23, que fala dos adicionais noturno, adicionais de periculosidade, de insalubridade e o penoso, que ainda no âmbito privado não houve uma regulamentação. E o 27, que fala de seguros contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem prejuízo, sem excluir a indenização que ele tiver que pagar quando incorrer em dolo ou culpa. Então, esses são apenas alguns dos dispositivos que nós podemos trazer à baila para começar a nossa conversa sobre doenças ocupacionais, meio ambiente do trabalho na pandemia e decisões judiciais. Claro também que, se nós avançarmos no texto constitucional, nós vamos ao meio ambiente e lá, sem dúvida, podemos adentrar no meio ambiente do trabalho propriamente dito, né, como um desmembramento do meio ambiente. E por que isso tudo, já que a minha promessa foi de uma fala mais pragmática, mais despida de dogmatismos ou teorias exacerbadas? Porque eu quero adentrar aqui em duas decisões judiciais que eu vejo importantes, foram noticiadas no transcorrer da semana passada, todos nós temos ciência. Uma, que foi a Lojas Renner, condenada, né, a pagar uma indenização de R$100 mil a uma trabalhadora
A sentença é oriunda da 7ª Vara do Trabalho aqui do Rio de Janeiro. Por quê? Ela foi condenada a pagar esta indenização, porque a trabalhadora ela foi diagnosticada com transtorno misto, ansioso e depressivo. E ela vivia à base de medicamentos em razão que de atividades e condutas totalmente levianas e preconceituosas, racistas do empregador em face daquela trabalhadora. E aí fica a pergunta para nós conversarmos sobre, né, se convir. Será que as doenças ocupacionais, propriamente ditas, elas são geradas tão somente em decorrência da atividade funcional, do manuseio de equipamentos, ou será que fatores outros, dentro ainda de um ambiente de trabalho não preparado e condizente com aquilo que deve ser as regras de proteção ao trabalhador, também poderiam gerar doenças ocupacionais? A outra questão interessante com relação a uma decisão proferida pela 5ª Vara do Trabalho de Porto Velho, noticiada também no site do Tribunal Superior do Trabalho, onde a 5ª Vara considerou, claro, ainda passível de recurso ordinário a decisão, evidentemente, sem dúvida alguma, tal matéria chegará ao Tribunal Superior do Trabalho, via recurso de revista, e, por que não, talvez, mediante embargos para a STI1, para nós começarmos a uniformizar esta temática. E aí a 5ª Vara do Trabalho de Porto Velho disse o seguinte, que um trabalhador, ele deveria ser, sim, reintegrado, porque a doença que ele adquiriu deveria ser caracterizada como doença ocupacional. Trata-se, portanto, no caso de um motorista de ambulância, e em razão do risco do contágio, já que havia um contato direto, né, com os pacientes, ele, então, em razão desse contato direto, diuturno, constante, adquiriu via, e aí vale dizer, né, por presunção que se chegou a essa conclusão, não houve, né, pelo que eu vi, nenhuma prova pericial que assim constatasse, e aí é uma outra questão que nós precisamos também conversar hoje, né, se for pertinente, e aí o trabalhador, então, conseguiu, né, a reintegração. Então, vejam, meus caros amigos, que os temas não são simples e que demandam exatamente reflexões diante de tudo que nós estamos aqui, né, a falar. Pensar no trabalhador, doutor Marcos, e aqui eu comungo com a sua fala em número, gênero e grau, se colocar aí o papel eu assino embaixo, nós não vivemos sem trabalho. Na verdade, o trabalho é o propulsor de tudo. Desde os primeiros tempos, o trabalho é o propulsor de tudo. Diz o texto, né, que eu acredito muito, que o Deus trabalha até hoje. Então, vejam, né, como o trabalho ele é fundamental e importante para o nosso dia a dia. Nós não podemos menosprezar aquele que efetivamente gera o estímulo econômico do país. Evidentemente, nós não estamos aqui também negligenciando a função, a necessidade e a relevância dos empregadores, mas nós precisamos buscar pontos de equilíbrio. Daí, então, minhas propostas de reflexão. Obrigado, Fachada, pela fala, meu querido. Já devolvo a palavra. Obrigado, Fagner. Agora eu vou pedir para que todos abram o microfone. Junto, Marcos. Fagner, está todo mundo ouvindo? Só falta agora só entrar na tela. Quem ainda... Pronto, agora já está na tela aí. É bom de ter aqui acompanhando assim, que a gente vê quando é que todo mundo está acompanhando, para a gente não ficar falando com antecedência. Bom, a parte inicial já foi feita, agora vamos para a nossa mesa redonda. Vamos começar com o doutor Bertier. Quer falar do doutor Marcos? Como é que fica? Vamos lá. Eu posso falar. Vamos lá. Primeira observação que eu vou fazer, na linha do que o Marcos disse, é muito curioso quando alguém fala, né, que o trabalho está perdendo a centralidade. Eu acho isso aí... É curioso. O trabalho, para mim,
é, sem dúvida alguma, o motor da história. A história caminha muito em função de como nós trabalhamos. Aliás, né, olhando aqui a tela, o que está atrás de mim? Uma parede pintada. Isso é fruto de trabalho. Esse quadro aqui, trabalho artístico. Essa camisa, trabalho. Esse botão, trabalho. Tirando eu, o que está na tela é fruto de trabalho. Trabalho já feito. Resultado é um sociólogo, um filósofo, sentado numa cadeira, usando uma mesa e um computador, fala que o trabalho não tem centralidade, acho que ele não sabe onde ele está. Né? Porque se ele lá em volta dele, ele não está em cima de uma árvore, né, escrevendo no tronco com um pedaço de pau. Ele está numa cadeira, numa mesa, numa sala pintada com luz elétrica. Para a luz elétrica chegar e funcionar a luz da casa dele, o computador, é porque alguém está trabalhando. Né? Então, assim, nós estamos cercados pelo trabalho. Eu não teria dúvida disso. Né? Eu acho que esse problema, Marcos, para mim, não é que o trabalho perdeu centralidade, perdeu prestígio. Isso é gravíssimo para o ser humano, né? Porque as pessoas, muitas, vivem de trabalho. Agora, a questão do Covid, já me aproximando dela, né? Por que eu sempre achei muito importante no Covid prevenção e precaução? Porque quando o vírus rompe essas barreiras, e ele rompe, em certa medida rompe, a questão é diminuir o quanto ele rompe. Claro que ele traz problemas severos para a saúde, mas traz problemas para o direito. Porque o grande ponto é, nós, penso eu, jamais saberemos aonde alguém pegou o Covid. Me parece que não vai haver conhecimento científico que defina isso. O vírus nos atinge, leva um tempo para produzir efeitos e, de repente, causa danos quando não a morte. Ou seja, me parece que a ciência não vai conseguir descobrir um meio de dizer, olha, fulano pegou o Covid no dia tal, do tal a tal hora, no local tal. Me parece que a prova pericial não nos ajudará de vez aqui. Marcos, você também não vai conseguir intimar o vírus para depor, né? Senhor vírus, né? Quando o senhor conheceu o fulano, né? Também não vai dar, né? Então, depoimento do vírus, testemunho do vírus, não teremos, né? Resultado, me parece que estamos condenados a trabalhar com presunções. Né? Disso eu acho que nós não escapamos, né? Porque a perícia não será precisa e o vírus não confessará. Resultado, nós vamos trabalhar com presunções, coisas com as quais fazemos. E trabalhar com presunção sempre traz um risco de injustiça. É tal história, vão ter casos mais fáceis, né? O sujeito é trabalhador em plataforma de petróleo. 70% de quem estava na plataforma pegou Covid. Dá para presumir que todos pegaram lá. Dá para presumir que todos pegaram lá. De repente, um nem pegou lá, não. Deu uma baita sorte, pegou quando chegou, né, na casa dele, enfim, um amigo dele foi lá e deu um abraço nele. Mas nunca saberemos. Né? Resultado, o grande drama é que trabalhar com presunções gera algum risco de injustiça. E você tem que escolher o que fazer numa hora dessas. E são escolhas trágicas. Porque quem trabalha com presunção não acerta o tempo todo. O problema é esse. Né? Agora, nota. Aquele artigo 19 da MP 927, né? Aquilo eu chamo de perversidade. Quer dizer, o problema começando era a hora de assumir responsabilidades. O Estado assumir, a empresa assumir, o trabalhador assumir. Aí vem um artigo de medida provisória que isenta de responsabilidade. Né? Olha, o Covid não é doença ocupacional, salvo se provar o nexo causal. Essa prova nunca teremos. Né? Isso é hipocrisia legislativa. É imputar a prova diabólica. Não vai ter essa prova. Né? O que você vai conseguir trabalhar é com presunções. Aquela empregada doméstica de 60 e tantos anos, diabética, a primeira a falecer em nosso estado. Os empregadores voltam da Itália e a chamam para trabalhar. Sabendo da idade dela, que ela era diabética, chamam ela para trabalhar. Ela vai e, ao trabalhar, morre. Gente, é quase certo que foi lá que ela pegou. Certeza absoluta não teremos, mas vamos trabalhar com isso. Né? Esse é o drama. Há um drama médico muito pior, porque lá as pessoas morrem. Lá é muito pior. Mas o nosso problema é que nós vamos trabalhar num campo que para nós é terrível.
Marcos, você que é um grande magistrado, né? Você sabe o quanto é melhor decidir com certeza. A paz na consciência vem, né? Mas você não terá isso nesse caso, né? Você vai trabalhar num pântano de incertezas. Você vai ter probabilidade no máximo. Isso é dramático para o direito, né? Mas dessa missão não escaparemos nenhum de nós. Fagner vai ter que trabalhar também com as presunções, eu também, né? E isso é um drama, porque o direito busca certeza para você saber o que está fazendo, fazer justiça. Mas aqui, nós estamos condenados a errar, né? Se a gente disser, trabalhador, prove o nexo. Tem um trabalhador que adoeceu no trabalho e não vai conseguir provar. Empregador, presume-se o nexo. Vai ter um caso que ele vai indenizar sem ser responsável. Mas me parece que esse é o ponto, né? Nós vamos ter que assumir que o direito aqui não trabalhará no campo mais confortável que eu da certeza. A minha provocação para vocês é essa, para a gente começar. Começar não, continuar o bate-papo. Posso responder, Fachada? Vamos lá? Não precisa perguntar, não. A bola é de vocês. Eu vou camarote fazer aqui a intermediação, diante do meu passar a palavra para o meu querido Fagner, meu querido amigo. Concordo, Bertier. Realmente a situação é muito complicada do ponto de vista probatório, né? Se a gente trabalhasse no Brasil com aqueles estándares probatórios, né, que o professor Antônio Passo Cabral, lá da UERJ, ele coloca, né, que aquele Peter Ekelef, aquele autor americano, que fala que o juiz americano, ele trabalha com estándares probatórios, né? Então, para, por exemplo, entender que há uma responsabilidade civil, ele tem que estar 45% convencido, né? Para entender que houve uma corrupção numa prática administrativa, ele tem que estar 85% convencido. O americano tem essas taxas, né? Mas a gente não trabalha assim, né? Infelizmente, no Brasil, a gente não tem esses estándares probatórios, a gente até nem estuda muito isso, essa questão do convencimento, né? Agora, o problema do Covid é muito bem colocado, Betinho. A gente, qualquer das soluções, quando o artigo 29 da MP 927 foi tido por inconstitucional, me chamou muito a atenção o voto do ministro Edson Fachin, né? Aliás, os votos do ministro Edson Fachin em matéria de direito do trabalho, eu não sei para vocês, queridos amigos, mas para mim tem sido um bálsamo. Quando os votos dele têm sido assim, um revigorar, um frescor, né? Ainda que sejam votos sempre minoritários, né? Nesse caso, não. No caso do artigo 29, inclusive, inclusive com o próprio relator, que ele era o ministro Alexandre de Moraes, se entendeu pela inconstitucionalidade do artigo 29. Mas me chamou a atenção uma coisa no voto do ministro Edson Fachin, quando ele estava discutindo o artigo 29, foi na linha do que o Bertier falou, você cria, né, uma prova diabólica para o empregado, como é que ele vai provar o nexo causal? Você não pode ter uma presunção que não é doença do trabalho, né? Aí ele diz, você tem que ter a presunção de que é doença ocupacional, né? E o empregador é que prove que ele não adquiriu a doença no meio ambiente de trabalho. Aí, assim, é claro que é uma opção, mas aí, antes de passar a palavra para o Fagner, eu fico me preocupando, mas será que a gente também não cria uma prova diabólica para o empregador, né? É uma situação complicada. Como é que o empregador vai provar que o empregado não contraiu a doença ocupacional no meio ambiente? Então, eu acho que a saída, na minha opinião, a saída é trabalhar com 3 critérios, que é o que eu quero trabalhar, né? O que eu estava até tentando escrever um artigo sobre isso, com 3 critérios para não criar a chamada prova diabólica reversa, né? Que, inclusive, é vetada na própria CLT, no artigo 818. Você não pode inverter o ônus ou distribuir de forma dinâmica a prova, criando para a outra parte uma prova diabólica, né? Eu acho que a gente pode trabalhar com 3 ideias. Primeiro, a ideia de redução do módulo da prova, tá? A ideia de você se satisfazer com menos. Se satisfazer, né? Não com aquele caviar, com aquela prova, né, robusta, indene de dúvidas, né? Tem provas que você colhe que você sai, né, com o peito inchado de que, pronto, agora não tem uma mínima dúvida, né, quanto a como que eu vou resolver. Agora, tem outras situações em que você, para poder tomar uma determinada posição, você se contenta com um material probatório, diríamos assim, muito rarefeito, ainda muito, né, pueril. E essa é uma solução. Outra solução é como nós fazemos nos casos de assédio sexual e às vezes até de assédio moral. É usar a teoria italiana da constelação de indícios. A gente olha para aquela constelação de indícios, né, e a gente... Olha, é o caso da empregada, né? Olha, se ela
não tinha nada. Os patrões vieram da Itália, né? Com o Covid, pegaram o Covid, ela, grupo de risco, coincidentemente. Ou seja, há muitos indícios, eu diria, como dizem os italianos, uma constelação de indícios que me permitem julgar por verossimilhança, né? Como os alemães dizem. Posso cometer injustiças? Podemos, mas é uma solução. E eu acho também que uma outra hipótese que eu acho que seria interessante é usar a famosa teoria da cegueira deliberada, né? Tirá-la do terreno hostil do direito penal e trazê-la para o direito do trabalho, né? Ou, se vocês não quiserem usar a teoria da cegueira deliberada, né? Usar a ideia da boa-fé objetiva, a ideia do dever de precaução, usar os princípios que o professor Bertier colocou muito bem do direito ambiental, né? Para verificar se aquela empresa... Né? Hoje mesmo eu tive uma audiência, só para completar, que tratava dessa questão. Era uma bancária que pegou Covid durante a pandemia, né? Trabalhando, né? Então, em um determinado momento, nós estávamos discutindo do porquê da prova testemunhal, né? Se iríamos fazer ou não iríamos fazer, né? Na verdade, eu estava mais querendo convencer a fazer audiência telepresencial. Nem a trabalhadora, nem o banco queriam. E eu estava tentando convencê-los, né? E aí fica naquele negócio, mas para que a prova, né? E aí os advogados falaram, não, eu quero provar, excelência, que eu concedia máscara, que eu concedia álcool em gel, que eu tomava todas as precauções, que todo mundo trabalhava de máscara, que no banco nós tínhamos um distanciamento exigido pelas normas. Quero trazer testemunho, quero provar isso, né? E a advogada do reclamante falou, pois é, doutor Marcos, eu quero a testemunha para provar que isso não acontecia, né? Vejam que interessante, que não havia essa preocupação, que não havia essa precaução. E aí, no meio do processo, eu falei, realmente, porque eu preciso dessa prova. Eu preciso desses indícios. Eu preciso disso para poder formar a minha convicção. Por quê? Porque não dá para... E o Bertier tem toda a razão, né? Não dá para ter prova pericial, né? Não tem como, né? Agora, Bertier está falando do caso. A minha primeira sentença sobre Covid e responsabilidade civil do empregador foi de um trabalhador que adquiriu Covid no barco, né? Ele era um trabalhador de cruzeiro marítimo, né? Então, o que aconteceu? Ali, né, se queria, inclusive, fazer perícia, eu falei, bom, não precisa de perícia, né? Se ele entrou bom e ele sai completamente doente, né, com os sintomas da Covid, tempos depois se vê que é a Covid, está na cara que ele adquiriu trabalhando. Você não precisa de maiores provas. É uma prova indiciária, é verdade, mas ela é muito robusta no sentido do convencimento. Então, não há situações claras. Esse terreno será um terreno muito interessante. Depois eu quero ouvir a opinião de vocês sobre a concausa, né? Sobre a concausa, porque a questão previdenciária a gente sabe que independe de culpa, né? A gente sabe que é a teoria do risco social. A gente vai ter que discutir essa questão no que diz respeito à responsabilidade civil do empregador, porque a grande discussão vai ser caracterizar como doença ocupacional ou não, né? Seja doença profissional, seja doença do trabalho, essa caracterização vai ser o nó górgio de todas as questões que nós vamos tratar, gente. Porque nós vamos ter muitas circunstâncias que vão decorrer dessa caracterização. E depois eu quero até ouvir o que vocês acham da concausa. Seria possível? Se não seria possível, para fins de responsabilidade. Então, eu acho que a prova indiciária vai ser muito importante, né? O julgamento por presunções que vão decorrer desses indícios, desses juízos de verossimilhança, vão adquirir um certo protagonismo. Nem sempre vai ser 2 mais 2 é igual a 4, né? Mas aí eu passo a palavra ao professor Fagner, que com certeza vai contribuir muito bem para o debate. Queridos amigos, eu queria só fazer umas perguntas antes de nós continuarmos, porque vocês falaram e eu fiquei aqui refletindo. A primeira pergunta é, será que a prevenção envidada pela empresa, a entrega de máscara, álcool gel, tudo que for necessário para evitar o contágio, isso é suficiente para afastar, aproveitando o caso, né, de hoje, Marcos, esse debate de se houve ou se não houve testemunhas, será que seria suficiente para afastar uma presunção de que o trabalhador teria adquirido o vírus no ambiente de trabalho? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, será que aquela empregada doméstica, nós temos certeza absoluta de que ela adquiriu, né, a Covid-19 no ambiente de trabalho?
em razão dos seus patrões terem voltado da Itália? Ou quem garante que os trabalhadores, que os patrões dela, quando voltaram da Itália, adquiriram exatamente a doença na Itália, não porque na chegada no aeroporto do Brasil, né? Porque, de repente, essa trabalhadora já não estava e não houve desenvolvimento, ela era sintomática em um determinado período. Então, são reflexões, são indagações, porque trabalhar com presunção a todo e qualquer custo, de fato, nós podemos gerar decisões injustas, determinar a aplicação da teoria dinâmica da prova pode criar uma prova diabólica e, sem dúvida, mais ainda, essas presunções podem ser, a depender de cada caso, inconstitucionais, por violar o devido processo legal. Estamos falando de presunções e não de provas. E aí eu pergunto, o doutor Bettier falou, e aqui para nós, né, debatemos um pouco sobre isso, falou que prova pericial seria desnecessária, não há necessidade de prova pericial para testar necessariamente quando o trabalhador adquiriu, né, a Covid. Bom, hoje nós vemos praias lotadas, bares lotados, boates lotadas, casas de show lotadas, e o trabalhador vai para a casa de show, vai para a boate, vai para a praia, vai para todos os lugares, e no dia seguinte ele está no ambiente de trabalho. E aí realmente eu tenho que presumir que o trabalhador adquiriu, né, a Covid-19 no ambiente de trabalho. Por que não determinar a prova pericial para pelo menos ter uma dúvida razoável, ao invés de se gerar prova diabólica para ambas as partes, seja para o trabalhador, e aí dentro do sistema americano nós sabemos que temos isso, né, Marco? Podemos importar essa ideia, né, da prova baseada na dúvida razoável, e aí por que não trabalhar exatamente por eliminação de hipóteses ao invés de presunção? Acredito que vai gerar até mais paz, talvez, no magistrado na hora de julgar, porque pelo menos ele vai se aproximar mais da certeza do que ficar na incerteza que as presunções geram. Então, no meu modo de ver, entendo que em determinados casos, claro que tem situações que são notórias, né, como essa que o professor Marcos acabou de narrar. O sujeito embarca bom e sai ruim. Aí não tem jeito, ele não foi para outro lugar, ele não teve nenhum outro tipo de contato. Então, é notório, né, que ele adquiriu lá, já que entrou, fez os exames, não tinha nada. Né? Há uma obrigação nesse sentido, as normas de saúde e segurança do trabalhador exigem que faça, portanto, né, se não estou enganado, faça os exames para que ele possa ingressar. Ingressou bem, saiu ruim, então efetivamente não há como se pensar de forma diferente. Então, há casos e casos. O que eu estou tentando dizer com outras palavras é que nós não podemos generalizar e em todas as hipóteses presumir que ele adquiriu no ambiente de trabalho. Diante de todo o contexto social que nós estamos vivendo, isso, na verdade, é gerar para o empregador um risco que, na verdade, ele não assume razão da atividade. A gente também não pode levar em consideração que o artigo 2º, quando diz que empregador é aquele que assume o risco da atividade, na verdade, em decorrência daquilo que ele der causa, daquilo que ele pratica em razão do seu poder como empregador. Mas não presumir que o empregado, por estar no ambiente de trabalho, ele tenha necessariamente que ter adquirido aquela doença ocupacional, se assim classificarmos, né, em razão do trabalho desenvolvido. Então, assim, são pontos que eu queria, né, ouvir a opinião de vocês para nós refletirmos. Confesso que nenhum desses pontos, né, eu tenho assim um pensamento rígido hoje ainda, né, então quero ouvi-los para pensarmos um pouco mais, considerando aí essas nuances aqui postas. Eu vou pedir um minutinho, porque eu vou botar uma pimenta nessa história. Porque, pelo que ele falou agora, o doutor Bettier e o Marcos vão gostar bastante dessa discussão. Existe, e tem sido dito, que é o período de quarentena de 14 dias. Então, dentro da questão da presunção e da própria prova, aí entra na questão do doutor Marcos estava falando em relação a ter necessidade de fazer uma instrução processual, e aí, de repente, a instrução sucederia ou supriria uma perícia. Você tem alguns paradigmas que você pode ter. Pegando o caso ali, aquele luau de 2.000 pessoas na praia. Se o cara daqui a 2 meses ficar doente, há uma presunção de que não foi o luau. Teria sido, talvez, na empresa. Se foi dentro desse período de 14 dias, vai ficar uma grande dúvida. O luau ou foi o sol?
no dia de trabalho? Aí é uma questão que aí eu deixei no ar essa discussão. Mas eu acho que essa questão da quarentena desses 14 dias, cientificamente, como tem sido colocado, eu acho que pode ser a nível... Quem é julgador aqui que vai poder falar mais sobre isso, né? Mas eu acho que pode ser um balizamento para tentar chegar nessa circunstância, que é uma coisa que fatalmente vai ficar se discutindo de quem é a culpa, quando, na verdade, a culpa é do vírus, mas como disso, ele não pode depor. Então, de repente, uma instrução processual se transforma nisso. Mas aí vai para aquela questão. E como o Fagner falou, como por mais que fizer dentro do ambiente de trabalho, você ainda tem um ambiente de trabalho seguro e considerando o trabalho em casa. O que é o ambiente de trabalho em casa? Seguro. Agora é com vocês. A questão, só fazendo um acréscimo aqui rapidamente, a questão, Fachada, é que o que a gente tem visto é que não está havendo o cumprimento de nenhum tipo de norma de isolamento, quarentena, ou seja lá o que for. Enfim, né? deixa eu ouvi-los para entender melhor aí a posição. Vamos lá, deixa eu então falar aqui rapidinho. O que acontece? Né? O direito tem suas ficções. Né? Ficção é tratar como verdade o que não é. Citação por edital. Né? Você trata como citado o que não foi. Né? Não dá para chamar de presunção de citação. É uma ficção. Ficção é você tratar como verdade o que não é. Presunção é tratar como verdade o que tende a ser. Né? Então, nota, o que o Marcos falou, constelação de indícios, percentagem de convencimento, vai levar você a tender a achar que foi de um certo jeito, mas certeza não terá. O teu exemplo do barco, Marcos. E se esse trabalhador, nesse navio, o barco parou em certo porto e ele desceu? Ele pode descer. Foi dar a volta na cidade e lá pegou o Covid. Nota, o caso da empregada doméstica, aquele caso, eu acho que tende a ser lá porque foi a primeira a ter Covid no Rio de Janeiro. Né? Aí reforça a ideia de que foram, de fato, os empregadores. Então, quando eu falei de presunção, é uma presunção após você analisar o caso concreto. Agora, a perícia, para mim, não te dará essa resposta. Talvez a prova testemunhal, depoimento pessoal, talvez documentos. Mas o perito não te dirá, olha, essa pessoa pegou Covid no local tal, no dia tal a tal hora, em tal circunstância. Isso não teremos. Tanto é que a ideia qual é? Você vai julgar por presunção, que você fosse julgar? Bom, tende a ter sido assim. Tanto é, Fagner, você tem razão, né? Vai que uma empresa apostou muito em teletrabalho. Empregados foram pouco lá. E a empresa prova que havia álcool gel, havia máscara. E a empresa prova, porque foi na rede social do empregado, que esse empregado andou festeiro por aí. Eu acho que aí a presunção vai ficar mais frágil. Peraí, a empresa botou em teletrabalho vários dias. Ele foi poucos dias. No dia que ele foi, ficou sozinho na sala. A janela ficava aberta, havia álcool gel. E ele foi a 5 luaus. Aí concordo com você. Então, quando eu falei de presumir, não é uma presunção que se impõe aos casos. É que o magistrado, por qualquer caminho instrutório que chegue, a certeza não chegará. Ele vai chegar uma... Bom, agora, olha, eu vi qual trabalho foi, né? E não tem como chegar a uma conclusão, senão trabalhar com a ideia de possibilidade, melhor, probabilidade. Então, você vai usar a constelação de indício, vai fazer uma percentagem de prova como um magistrado americano, né? Não sei como se calcula isso, honestamente, mas, enfim, eu não consigo converter as coisas em número, muito difícil para mim. Mas eu acho que ele vai dizer, olha, tem de ter sido isso. Vou trazer, para apimentar mais ainda, o sujeito é um profissional de saúde. Nós sabemos que enfermeiros têm mais do que um trabalho. Ele trabalha numa UPA municipal, numa clínica particular, num hospital estadual como terceirizado. Né? Ele é servidor público estatutário na UPA municipal, se bobear, é terceirizado, digo eu, irregularmente no hospital estadual, e empregado na clínica. E pegou Covid, aonde? Aonde? Né? E vai que ele trabalhou os dias todos da semana, porque esse pessoal nem acaba tendo fim de semana. Né? Quando repousa num, está trabalhando no outro. Né? Esse sujeito, na época do Covid, trabalhando em 3 locais de saúde, ter pego, abraçando um amigo na rua,
Não foi isso. Agora, quem vai responder nesse caso? Né? Quem vai responder nesse caso? Mas um hospital tinha uma condição ambiental melhor do que o outro. Eu, sinceramente, profissional de saúde, trabalhou em 3 lugares, pegou Covid, eu só vejo uma saída. Solidariedade. Solidariedade. Respondendo os 3. Agora, qual seria a saída? Né? Como seria a saída disso? Né? Porque a questão é, a gente vai... No campo da saúde, esses profissionais de saúde não estão trabalhando num lugar só. Aí você vai ter uma clínica particular, um hospital público e uma UPA municipal. Onde ele pegou Covid? Qual perito esclarecerá isso? Né? Aí talvez, mas a UPA era muito pior. Mas o hospital ainda assim é um hospital. A clínica ainda assim é uma clínica. Né? Essas pessoas estão enfrentando uma carga viral brutal. Agora, claro, o que eu vou falar agora, né, me leva ao idealismo. Né? Se a nossa sociedade fosse muito melhor do que é, isso era para ser compartilhado por todos numa previdência robusta que nós não temos. Né? É a opção pelo capitalismo que fizemos. Eu acho que aí a saída é o 927, parágrafo único do Código Civil. Expôs a risco, tem que indenizar. Agora, nota, a presunção é uma presunção ao final da instrução. Porque nós vamos julgar em função do que tendeu a ter acontecido. Porque saber mesmo não saberemos. Isso é dramático para o direito. Né? É ruim, para o magistrado nessa hora, eu não queria ser o Marcos. Né? Porque você está condenado, Marcos, a errar em alguma hora. E isso é ruim para um magistrado que quer acertar. Nesse ponto, CMP é mais fácil, que eu vou ajuizar a ação. O Fagner vai ajuizar a ação. Problema do Marcos. Mas é isso. Não, mas pode ficar tranquilo, Berti, que eu já tenho... Há muito tempo eu já abandonei essa presunção de que eu não erro nunca, de que eu sou Deus, tá? Há muito tempo já abandonei isso. É muito engraçado que, às vezes, na audiência, né? Às vezes a parte está numa dúvida do acordo. Quando eu vejo que o acordo é bom, né? Quando eu vejo que ele é bom, que é um acordo razoável, eu chego para o trabalhador e falo para ele assim, você sabia que eu posso errar? Você sabia que eu posso dar uma sentença completamente errada e desfavorável? Porque eu sou humano, né? Eu falo para eles, eu sou humano, eu sou normal, eu vou ter a minha percepção e eu posso errar. E eu digo para todo mundo que está assistindo, todos os juízes podem errar. A nossa percepção, por isso que eu digo para o Fagner, certeza, você pode ter o melhor depoimento da sua vida. Você acha que está certo e a testemunha pode ter enganado o juiz. Eu tenho certeza que eu já fui enganado algumas vezes, né? Com o tempo a gente vai ficando mais, né? Vamos dizer assim, mais cabreiro e tudo, mais experiente. Mas no meu início de carreira, assim, a gente sabe o que acontece. Ou seja, o Daniel Assunção, ele diz assim, o juiz ele chega à certeza que é possível. A certeza possível, né? Porque a certeza, eu gostaria muito de ter poderes de Deus, né? Onisciência, onipresença, né? Para ser justo. Mas eu já deixei essa pretensão. Essa é uma das pretensões que eu já deixei de lado, né? Já deixei para lá há algum tempo. Mas o que o Fagner colocou, olha, eu só queria dizer o seguinte, em princípio eu indeferiria a perícia, mas existem algumas situações que a perícia pode acontecer, tá? Só para dizer que não, principalmente nessas questões que o Fachada colocou, de incerteza do momento do contágio. Explico. Vamos dizer que nesse caso que o Bertier colocou, da enfermeira que trabalha em 3 hospitais, em um deles ela estava de férias e depois desenvolveu os sintomas. E aí você pode tentar uma perícia para saber se ela ficou contaminada, provavelmente no período de férias. Isso, para mim, traz uma presunção, traz um indício forte que poderia tirar a responsabilidade de um dos hospitais. Então, assim, para esse caso de tentar determinar quando que ela contaminou aproximadamente, para saber se ela estava trabalhando, se ela não estava trabalhando, seria interessante, né? Mas teria que ser bem justificada. Porque certeza nós não vamos ter. Agora, é sempre buscar indícios, né? Isso é que é mais importante. O indício, ele não é uma prova cabal, né? E só para exemplificar, certa vez em Itaguaí, eu era juiz e peguei um processo em que era o clássico dos clássicos da Justiça do Trabalho, né? Vínculo de emprego. Né? O cara era pedreiro, tinha trabalhado para uma construtora e a defesa da construtora, eu nunca vi esse cara, ele nunca trabalhou para mim. Né? E aí, eu insistia que tinha trabalhado, eu peguei o depoimento dele e o depoimento do preposto.
Aí eu perguntei para ele, que obra você trabalhou? Trabalhei na obra X, na obra tão, na obra tanto. Quem era o mestre de obras? Era o fulano, ciclano, não sei o quê. Quantos empregados tinha em cada obra? Mais ou menos isso. Onde é que elas ficavam? Que tipo de obra era? Era condomínio, era casa, era escritório? Quando eu fui ouvir o depoimento do preposto, o preposto confirmou tudo. Exatamente, mas exatamente as mesmas obras, os nomes dos mestres de obra, a localidade, o que era cada obra. E eu cheguei à conclusão, sem ter testemunha, que era impossível aquele cara não ter trabalhado. Ele não poderia ter aquela riqueza de detalhes se ele não tivesse prestado serviços, né? Aí foi a primeira sentença indiciária que eu dei, Fagner. E agora fiquei até com medo que você disse que era inconstitucional. Falei, agora... uma sentença inconstitucional. Mas por quê? Porque eu tive uns indícios claros da presença da relação de emprego, mas brincadeiras à parte, o tribunal manteve a decisão, né? E eu, inclusive, homologuei o acordo depois, né? Que o advogado até falou, poxa, Marcos, foi muito boa a sentença e tudo, eu recorri por dever de ofício, estamos aqui fazendo um acordo. Então, é claro que a gente não é... O ideal é que o juiz não se baseie só em presunções, né? Ele busque realmente o convencimento. Mas é isso que é importante, é preciso um convencimento razoável, né? Como que a gente vai fazer isso? Eu não tenho a mínima ideia, Fagner. Vai ter que ser caso a caso, vai ter que ver indício a indício. Os advogados que estão assistindo, quer fazer perícia, briga pela perícia, briga pela testemunha, por prova documental, vai no Facebook do reclamante, mostra que ele estava no luau com 2.000 pessoas, porque isso é um indício que o juiz vai ter que considerar, pois, né? Sim. Afinal de contas, pode ser que eu chegue a uma conclusão de que é impossível determinar que aquele trabalhador efetivamente pegou o Covid na empresa, né? Porque ele, né, vai no luau, vai no show do Luan Santana, né? Está lá no barzinho toda sexta-feira, né? Então, pode ser que... Então, eu acho que o papel do advogado é um pouco esse, né? O que é importante é, claro, pensar no advogado, mais do que nunca, como alguém que coopera na administração da justiça, né? Com essa realização de provas. E aí, cada caso vai ser um caso. Eu só fico mais tranquilo, Bertier, quando você fala, coitado do Marcos, né? Porque cada caso... é um caso. Não vai ter uma solução, a gente não tem uma solução acabada. Pode ser que a solução seja a solidariedade, seja usar o tema 932 do Supremo Tribunal Federal, que vocês conhecem, né? Que considerou constitucional aplicar o parágrafo único do 927 para alguns casos, tá? E aí, eu já vi gente defendendo uma tese que está me seduzindo bastante, que aqueles profissionais que são considerados essenciais para o combate ao Covid... Lei 14.023 de 2020, artigo 3J, né? Você viu? Todos aqueles caras. Eu estou seduzido pela tese, uma tese não é minha, a tese eu vi pela primeira vez falando, eu sei que não é dela, mas eu vi que a primeira vez que a pessoa que eu vi falando foi a doutora Carolina Tupinambá, lá da UERJ, defendendo a tese que, enquadrando no artigo 3J da Lei 14.023, nós teríamos uma responsabilização objetiva. É interessante, interessante. Por quê? Porque é alguém que está no combate. E ali tem até agente funerário, tá? Como combate ao Covid de frente. É uma tese interessante, não sei o que vocês pensam. Mas, assim, são perguntas muito instigantes, são perguntas que eu, por exemplo, eu me considero, como dizem os italianos, né, infiere, informação constante nesse tema. Né? Eu já fui para cá, fui para lá, voltei, pensei. E gosto de estar nesses debates, gosto de ver a opinião do pessoal do chat, né? E trocar ideias com o Bertier, com o Fagner, porque isso vai me fazendo, vai me construir. Graças a Deus, eu só peguei 3 casos até agora, né? Estão todos ainda em instrução. Ainda não dei uma sentença, né? E estou para dar essa sentença, que está adiantando aí do Cruzeiro, ainda bem que eu não disse nomes nenhum aqui, né? Acho que me estou muito inclinado a entender pela possibilidade de considerar ela uma doença, assim, do trabalho, né? Adquirida em ambiente do trabalho. Quando eu falei de presunção, quero rapidamente, só para fazer um adendo que eu acho que não ficou claro. Quando eu falei de presunção inconstitucional, o que eu quis dizer, Marcos e Bertier, foi que o juiz, ao simplesmente dizer, olha, adquiriu na empresa sem ter nenhum tipo de elemento nos autos que leve a esse tipo de conclusão, para mim é uma presunção inconstitucional. Né? Aí é uma presunção inconstitucional. Com certeza. Certo? É nesse sentido. Agora, a gente tem elementos que conduzam esse raciocínio, ok. A questão da prova pericial, Marcos, você falou, é exatamente nesse sentido que eu sugiro que a prova pericial seja feita. Pelo menos para a gente chegar a uma data aproximada do contágio. E aí, com isso, pelo menos nós vamos ter também mais um indício forte de que foi adquirida dentro da atividade laboral. Ou não, né? A depender, obviamente, de outros elementos que sejam carreados. Então, só para aclarar a minha fala, né, eu mesmo aqui opondo em barra de declaração e já decidindo, né, os embargos de declaração pela obscuridade,
Foi nesse sentido, entendeu? Por isso que eu acho que, assim, em determinados casos, é imprescindível a prova pericial, pelo menos para esse contexto. E aí você vai somatizando com outros elementos dos autos para aí ter, né, essa presunção de contágio dentro da empresa. Agora, tirando essas hipóteses, realmente, presumir que simplesmente adquiriu, no meu modo de ver, surgiria assim, de uma forma um tanto quanto inconstitucional por violação devido ao processo legal. Eu faria uma colocação aqui que é o seguinte: há uns anos atrás eu li um livro chamado Doença dos Trabalhadores, que é um livro de 1700, né, do tal do Bernardino Ramazzini, que é o pai da medicina do trabalho. Eu resolvi dar... É o iluminista que ninguém conhece, né? O pessoal fala muito do Locke, quer dizer, Hobbes, Locke, Rousseau, Maquiavel, Beccaria, mas tem um sujeito ligado à área de medicina do trabalho, que é o Bernardino Ramazzini, né? E tem uma parte interessante, porque o livro começa num trecho onde ele fala o seguinte, né? Ele escreve em 1700, então o fato é anterior, né? Numa cidade chamada Finale, na Itália, havia uma fábrica de vidro, né? E dessa fábrica emanavam gases, né? E na paróquia da cidade registravam-se mais óbitos do que nas cidades próximas, né? Aí foi ajuizada uma ação, né? Acho que é uma primeira ação civil pública ambiental que eu tenho notícia, né? Uma ação, né, na qual se queria que a fábrica de vidro fosse tirada da região, né? Porque estava matando as pessoas, né? Aí ele fala o seguinte, né? Ele fala que ao fim da ação, né? Aí cita lá o magistrado que julgou, né? Um Dom Bernardino lá, não sei das quantas, que julgou lá, Dom Conrado Bernardino que julgou, né? Agora eu lembrei o nome do sujeito, enfim, foi o juiz do caso, né? E acabou, aí fala o Bernardino Ramazzini, né? O vidro foi absolvido de sua culpa, daí a fábrica ficou, né? Aí ele termina dizendo o seguinte: deixa os cientistas do futuro a avaliação do julgado, né? Nós vamos ser julgados no futuro, né? Por nessas decisões nessa hora, nossa atuação nessa questão, né? A gente vai ser julgado por isso, né? Não dá para absolver o Covid, né? Eu acho que a gente vai ter que ter uma postura, e aí vem um drama severo, que é o seguinte: o direito persegue a atualidade, né? Nós estamos sempre atrasados, o mundo muda, né? As uniões homoafetivas estão validadas socialmente, o direito leva um pouquinho mais de tempo para chegar lá, né? Então, assim, é claro que nós vamos ter que amadurecer todos nós juntos, conversando, né? Estou gostando muito de conversar com o Fagner, com o Marcos, com o Fachada. Isso é muito importante, essa troca, até porque, assim, o bacana aqui é que todo mundo está disposto a desconfiar das próprias ideias, né? Pensar um pouco mais, ouvir o que eu estou dizendo, né? Porque, notem, eu às vezes penso muito na súmula 423 do TST, né? Olha, a AIDS é uma doença que estigmatiza. O que eu costumo dizer? A súmula 423 para a AIDS chegou tarde, né? Quando essa briga começou, a pessoa que portava HIV ficava com feridas na pele, a cor mudava, né? Ela era estigmatizada pela aparência, né? A súmula 423 para a AIDS chegou tarde, né? Hoje a pessoa é HIV, toma remédios, a aparência não muda, né? Quem salvou a pessoa foi a medicina, né? Já que a medicina criou um coquetel de remédios e a tua aparência não mudou, você sendo HIV positivo, você não mudou, é mais complicado discriminar você. Então, eu acho que, por exemplo, a súmula 423, para mim, é um fracasso nosso como Justiça do Trabalho. Nós todos, né? Foi uma súmula que nasceu tarde demais para a AIDS, né? A discriminação contra o soro positivo diminuiu porque a aparência da pessoa mudou. Ela foi preservada, né? Essa súmula era importante década de 90. Quando a pessoa emagrecia, ficava com feridas pela pele, a cor mudava, porque essa aparência abria a porta para o estigma, né? Então, eu acho assim, que nós temos que, assim, de alguma maneira, sermos rápidos ao criar nossas teses, né? É dever de casa nosso, da advocacia, do MP, do judiciário. Por isso que um diálogo como esse está na ordem do dia, né? A gente tem que pensar essas questões porque a sociedade clama por posições que ganhem uma certa uniformidade, né? Não dá para demorar como demorou a 423, né? Não pode ter uma súmula do Covid que nasce daqui a 10 anos, né? Então, essa é uma preocupação que eu tenho. A gente tem que tentar... Tudo bem, a gente nunca vai alcançar a atualidade, mas tem que tentar ser rápido. Então, assim, é uma provocação aqui que eu acho que isso... E é um trabalho nosso, né? Como advogados, como procuradores, juízes, porque, assim, como o Bernardino Ramazzini disse, né? Vai ser julgado por nossa atuação. As gerações futuras vão ter opinião sobre isso, né? Nosso tempo de reação, as teses que criamos, e por aí vai. Tem gente, para mim, né, já condenada pelo que eu estou fazendo contra o Covid por aí, né? Hidroxicloroquina, tem um pessoal aí que já está condenado para mim, né? No máximo cabe arrependimento posterior, já está condenado. Mas nós não, nós estamos ainda no caminho certo de tentar melhorar essa situação. Mas é isso. É perfeito, Bertinho, eu concordo contigo. Eu acho que a gente precisa
amadurecer, por isso ele está sempre nesse debate, né? E a gente, na magistratura, sabe que o juiz, na verdade, não inova em nada, não cria tese nenhuma, né? Ele só ouve as teses, dali consolida, né? E isso tudo decorre do fato do direito, né? Tem uma frase que eu ouvi pela primeira vez, quando era na faculdade de Direito, primeiro período, né? Professor de introdução ao estudo do direito, né? Hoje virou teoria do direito, ele dizia assim, meus amigos fininos, né? Professor Paulo Condorcet, que foi professor de muitos alunos. Eu também. Então, de muitos alunos. O professor Paulo Condorcet, certo dia, né? Ele dava aula lendo jornal, criticando a coluna do Arnaldo Jabor. Aí ele levantou assim, olhou para a gente. Meninos, sabe qual é o problema? O que foi, professor? Todo mundo olhou, parou, né? Primeiro período, todo mundo concentrado. O problema é que a sociedade muda a jato, de avião, e o direito muda andando de carroça. Ele não acompanha. É exatamente o problema da súmula 443, a ideia lá da doença que estigmatiza. E até é engraçado esse 443, eu falei a súmula, falei o número errado, né? 443. 443, né? O Fagner que sabe todas de cor. Fagner é um fenômeno. Eu não sei não, eu erro nessas coisas, acho que é a idade. 443. Isso. E o problema, Berti, é que a gente ainda fica discutindo, nós discutimos o que é uma doença que estigmatiza, né? Que recentemente o TST considerou o câncer, né, de próstata de um trabalhador uma doença estigmatizante. E de vez em quando eu tenho problemas com esse caso, né? Porque o que é uma doença que estigmatiza? Né? Como você falou, ela foi criada pensando na AIDS, no todos os aspectos de deformidade física que causavam e tudo, mas hoje a súmula meio que sofreu uma mutação sumular, né? Para tentar definir o que estigmatiza e o que não estigmatiza. Né? Então, nem ela é tão clara assim, né? A súmula 443. Né? Já que você falou do Paulo Condorcet, eu vou contar a história quando ele foi meu professor, né? Ele era um excelente professor que provocava muito e marcou os alunos todos, né? Eu tinha um colega meu que hoje é desembargador, não vou dizer, da do TJ, né? Numa certa aula, fez uma pergunta absurda, uma pergunta de fato, meio sem sentido, o que é normal no primeiro período, né? E o Condorcet respondeu: meu querido, direito não é iogurte. A resposta foi essa. Eu também nunca me esqueci disso. Ele tinha tiradas ótimas, né? Bom lembrar dele, né? Eu adoro, não, até hoje eu na minha vida lembro dele, né? Ele provocava a gente, fazia umas brincadeiras assim, dava umas alfinetadas, mas assim, era um sujeito que ensinava, porque eu até hoje guardo lições dele. Exato. Pode falar, Fagner. Eu já falei, Fachada, eram só aquelas complementações. Agora, a questão da concausa é que ficou em aberto, né, Marcos? Você propôs e a gente... O que você acha, Fagner? Qual a sua ideia de concausa? Você acha que seria possível? Dá uma ideia. O que você pensa? Marcos, confesso que eu ainda tenho refletido, mas eu caminho muito pelo pensamento do Bertino, que diz respeito quando tem um trabalhador mais de um emprego, né, mais de um trabalho. Eu acho que a gente tem que caminhar para a solidariedade mesmo, com algumas excludentes devidamente comprovadas. E no que diz respeito à concausa, meu caro, eu confesso que eu ainda sou um tanto quanto refratário. Não tenho ainda uma posição sólida a respeito. Não tenho mesmo, de coração, né? Quero até ouvir o Ministério Público a respeito para ver como é que está sendo o pensamento do nosso amigo. Não, olha só, eu acho que, eu não sei, porque tudo bem, quer dizer, a pessoa tem uma carga viral num local, carga viral no outro, né? Eu acho que isso pode acontecer, mas fica mais diabólica ainda a demonstração. Eu acho que, assim, por isso que eu acho que talvez, né, tem horas, né, que é tal história, é complicado quando você, com dificuldade de compreender, parte para uma solução simples, como é a solidariedade. Mas eu não vejo muita saída. Eu não vejo uma alternativa a outra, né? Então, eu acho que se você tem dificuldade de fazer relação de causalidade, que dirá de concausalidade, né? Então, assim, já está difícil encontrar um liame. Outros liames eu acho mais complicado, né? Então, eu também tenho muita dúvida quanto a isso, né? Eu mantenho aquela ideia de que eu acho que o magistrado, ao fim das contas, ele vai ter que ter uma tendência de ter identificado o que mais possivelmente aconteceu, né? Eu acho que um caso assim de certeza, a ciência talvez não chegue a isso, né? Então a gente vai ter que ficar muito vinculado a... É tal história, tem dramas piores, o médico no hospital lá vendo gente morrer, né? Sem conseguir respirar, tem dramas piores. Mas nosso drama será essa incerteza pairando no ar, quer dizer, eu vou ter muita preocupação com isso, né? Porque ninguém quer ser injusto, né? Agora, claro, né? Num mundo melhor,
Era para a sociedade ter mais solidariedade, uma previdência mais robusta, dar sustentação a tudo isso. Verdade. Mas isso aí não está no nosso horizonte, entendeu? Ninguém passa borracha na sua realidade. Então, vamos ter que trabalhar com o Estado que temos, trabalhadores, alguns não estão cumprindo regras básicas de isolamento, e com as empresas, né? A empresa aqui vai ter uma função social a cumprir, inegavelmente. Eu acho que a gente não vai escapar de uma solução assim. Não dá para continuar Titanic, né? Ninguém se ajudando, cada um correndo para um lado. Isso já provou, já levou a mais de 150 mil mortos. Né? Alguma outra coisa tem que ser pensada. Dá uma pitadinha rápida aqui, por isso que eu falei de concausa, porque eu acho impossível concausa. Assim. Eu discordo. O professor Sebastião Geraldo de Oliveira, né, que vocês conhecem, desembargador TRT de Minas, um grande especialista na área de acidente de trabalho, doenças ocupacionais, ele escreveu um artigo na revista TRT de Minas Gerais, que saiu em julho de 2020, e um dos tópicos lá ele admitia a concausa. Mas assim, eu fico, como concausa? Né? Como é que ele pode ser contaminado em duas circunstâncias ao mesmo tempo? Né? O que pode acontecer é que o empregador pode ter concorrido para ele se contaminar. Isso acontece muito com causas quando o empregador, por exemplo, desloca o empregado para um lugar sabendo que ali é uma área de contaminação e expõe ele ao risco. Mas eu identifico qual é a causalidade, né, do acidente ou da doença. Vejam, uma concausa no Covid, assim, não dá para ele pegar metade aqui e metade ali, entendeu? Não tem como. Então, por isso, eu, como Fagner, e ao que parece como Berthier, eu acho que a ideia de concausa, com todo respeito ao professor Sebastião Geraldo, é impossível, assim, é inviável. Só queria botar... Como o Berthier falou, a gente não consegue nem chegar no nexo de causalidade, quanto mais em no nexo concausal. É muito complicado. Não tem como, muito difícil. Assim, é tal história, gente. Pode ser que ele trabalhe numa empresa que não tem cuidado nenhum, tem uma carga viral lá e vai para uma luau depois tem outra carga viral. É porque parece que a carga viral é decisiva, parece, para a gravidade da doença, né? Quer dizer, o vírus pode entrar em quantidades maiores ou menores. Então, pode ter uma carga viral na empresa, uma carga viral na festa rave que eu vou logo depois. Mas a demonstração disso é impossível, né? Você não pode contar quantos vírus em cada momento atingiram a pessoa. Quer dizer, foi 2 bilhões numa hora, 3 bilhões no outro, enfim. Não há contadoria que dê conta disso. O problema é esse. Os vírus não estão carimbados, né? Não dá para ver. Aí eu até declino da prova pericial. Vai dar muito trabalho para o perito. É isso. É exatamente isso que eu estava pensando naquele exemplo do hospital municipal, o estadual e do privado. Ele pode, ao mesmo tempo, nos três, ter recebido essa carga viral. Sim. Até. Sim. Por isso, realmente, esse seria um caso típico, aí, não sei se o doutor Marcos julgaria assim, de fazer solidário, 1/3 de condenação para cada um, porque não tem como distinguir quem seria o único responsável. O que a gente poderia aqui dizer, em apertada síntese, é que a concausa é absorvida pela responsabilidade solidária proposta. Sim, pode ser. Acaba sendo absorvida, que você elimina essa discussão em razão do cenário, né, solidário que há entre os empregadores. Me parece que seria razoável nesse sentido. Isso acho que gera muito para a advocacia e para o Ministério Público, porque dependendo da categoria, o Ministério Público deve ter que atuar nesse caso, de como configurar esse retrato, né? O Covid é um fenômeno tão trágico, né, que trouxe um dado curioso, né? Por exemplo, o Marcos falou agora, estava querendo convencer as partes a uma audiência telepresencial. Marcos, você imaginou algum dia uma interseção forte entre direito ambiental e direito processual? Pois é. Ninguém nunca tinha pensado, né, numa interseção desses dois ramos do direito, né? Nunca houve preocupação ambiental extrema em questões processuais. Agora temos, né? Quer dizer, é uma interseção muito fora da nossa tradição, né? Preocupações ambientais para pensar como se dará um ato processual, né? Mas hoje é verdade, o Covid aproximou ambiental de processual, como nunca aconteceu na história. Perfeito. Concordo. Vamos mais, Fagner? Não é isso, eu concordo. Satisfeito com as respostas desses questionamentos? Meu amigo, maravilhado. Não esperava nada diferente. Né? Tem uma pergunta que vem... Mais uma vez com reflexões a fazer. Né? O Alexandre Baixo, nosso grande presidente da ARCAT, fez uma colocação aqui. Eu vou
até fazer um acréscimo no que ele colocou, que é o seguinte: o papel do Estado na fiscalização ele não seria muito importante, exatamente até para chegar nessa questão da responsabilidade, por exemplo. Vamos citar alguns lugares onde exatamente tem uma grande concentração de empregados dentro do próprio ambiente, que eles têm que ter o contato entre si, e não dá para ficar vestido de astronauta, né? Então, situações de fiscalização do trabalho. A gente sabe que a fiscalização no Brasil, principalmente, é algo que se peca porque ninguém tem interesse de que realmente tenha fiscalização exata, para não ter que exatamente chegar na questão de multas e enquadramentos legais. Mas esse questionamento em relação à questão da fiscalização estatal, se fosse realmente específico, ou ainda que ela consiga ser, acham que ela pode ajudar nessa questão da responsabilidade presuntiva ou objetiva? Eu traria uma muito boa pergunta e eu traria um questionamento a mais, né? Eu sou membro do Ministério Público e, assim, eu agora estou na chefia, então, no fundo, eu não estou cuidando de nenhum caso de Covid concreto, eu estou numa posição só de distribuição, administrar a procuradoria, né? Mas, enfim, estou lá vendo meus colegas atuando. Qual é o problema da atividade de poder de polícia do fiscal e da nossa atividade investigatória? Eu sempre fui um procurador muito adepto da inspeção, né? Eu sempre achei que, para nós, o que é investigar é a técnica de obtenção da informação indisponível. Investigar é isso. É você obter a informação que não vão te entregar de bandeja, né? Então, é uma atividade invasiva. Tem que respeitar o due process of law, mas é uma atividade invasiva, né? Você vai atrás do que não vão te dizer na boa. É um pouco isso. Então, assim, qual é o problema para o fiscal que exerce poder de polícia e para o procurador que investiga? É que se eu começar a ir a vários lugares, eu viro um vetor da doença. Sim. É um grande drama, né? Então, eu ponderei muito com meus colegas, gente, nós vamos ter que nos reinventar, né? Porque a nossa atuação ambiental clássica sempre foi a inspeção, né? Mas se eu fizer uma inspeção, primeira coisa, vai ter que ser uma por dia. Vou ter que fazer a inspeção e ir para casa, né? A gente eu cansei de fazer isso, inspeção em 3 lugares num dia, né? Matar 3 inquéritos num dia ali. Não posso mais, porque o grande drama é a fiscalização está um pouco obrigada a desacelerar, né? Porque se um fiscal for a 5 empresas e numa delas houver o Covid, ele for na outra, ele vira um vetor da doença, né? Isso. Aí você acaba prejudicando o que você tem que proteger, né? Então, a primeira coisa é essa, há uma dificuldade grande de você exercer a atividade mais concreta de fiscalização, porque tem que estar na rua. E se você for a vários lugares, você pode pegar o Covid de um lugar e levar para o outro. Tanto é que eu acho que aqui o Estado, claro, tem o papel de investigar, de multar, de interditar, de embargar, não tenha dúvida. Mas eu acho que aqui o que faltou foi, na raiz, um diálogo melhor com a sociedade, né? É a tal história, alguns pecados, com o passar do tempo, não são sanáveis. Se o Estado brasileiro, União, Estados, municípios e DF, tivessem tido um discurso mais uniforme, mais orquestrado, para que a população tomasse uma certa direção em sua maioria, nós não teríamos passado por esse caos que estamos passando, né? Eu fico muito impressionado com a primeira-ministra da Nova Zelândia, né? Que desde o início se organizou e falou e foi em live, foi lá e disse, e fez e aconteceu, ligou para famílias de pessoas que tinham morrido, né? Ela conseguiu criar um modo de comportar. Aqui no Brasil, não, né? Então, assim, eu acho que, diante de discursos políticos muito contraditórios, onde a população ficou sem saber para onde ir, eu acho que não haveria fiscalização que daria conta disso, né? Porque o Estado, primeiro, tem que dar um rumo seguro, firme, para depois cobrar. Ficou muito complicado o Estado cobrar se interna corporis, sequer o Estado era coerente do que fazia. É verdade. Então, assim, eu acho que a gente... Eu fico nessa hora pensando, né, no auditor fiscal do trabalho, né? Como é que ele vai conseguir fazer o trabalho dele se na alta cúpula as pessoas não se posicionam num sentido uniforme, né? Isso é dramático para o fiscal, porque o cidadão vai dizer o quê? Não, tem muitos políticos importantes sem máscara. Tem gente aí falando que é gripezinha, coisa de marica. Então, assim, aí o fiscal, coitado do fiscal, o pobre dele na rua, né? Porque ele perdeu a autoridade dele, a autoridade de fato, né? Porque o fiscal, para estar na rua, ele está ali sozinho, muitas vezes, né? É o fiscal contra a multidão. Se não tiver uma autoridade moral de cúpula, não dá bola para ele, coitado dele,
né? É um drama isso, né? É tudo muito trágico, na verdade. A gente viu até esse caso, naquele Leblon, né? Quando o Sim, casal lá, só faltou bater no fiscal lá, que era fiscal mas aquele caso é o emblema disso, né? Exato. Porque é tal história. Eu falo, eu já fiz muita inspeção na minha vida, né? Você na inspeção, tá? Você tem um engenheiro e um motorista, né? E a Polícia Federal, quando é trabalho escravo, né? Mas quando eu estou fazendo a fiscalização numa UPA, vou eu, motorista e o engenheiro. A nossa autoridade é moral, né? Agora, se na cúpula nos tiram a moral, você está vendido na rua. E esse é um dos nossos dramas, né? Foi muito difícil ser fiscal nessa fase. Aquele xingamento, né? Não é um fato só pontual de uma pessoa muito mal educada, né? Aquilo ali é a expressão do que o Estado produziu na sociedade perante autoridades fiscais, né? Ficou difícil ser fiscal, ficou difícil ser, né? Tá falando por quem, né? Se na tua cúpula tem gente que não pensa como você, né? Aí, coitado do fiscal que fica escutando desaforo na rua, querendo ajudar as pessoas, o pior é isso, né? E trabalhar. É usado até como fundamento de defesa e como escusa. Impressionante. Sim, é isso aí. Eu acho assim, eu acho a ponderação do doutor Alexandre perfeita, o Estado deveria fiscalizar, mas assim, eu não entendo que isso vai eximir a responsabilidade do empregador, né? Caso comprovado, nexo causal, eu volto a dizer, né? Porque durante algum tempo houve aquela discussão, principalmente com os vigilantes, né, que eram assaltados, não sei se vocês lembram dessa questão, que se dizia, não, havia um fortuito externo, que seria a segurança pública, que não é dada pelo Estado, e a jurisprudência toda, né, assentou no sentido de que, claro, é um dever do Estado, mas não exime a responsabilidade do empregador. Então, eu concordo com o Berthier, assino embaixo. Eu acho que a gente tem um problema muito mais que está verticalizado hoje na sociedade brasileira, né? E está rachada. A gente não teve um paradigma de comportamento e tudo isso vai estourar no judiciário, né? Tudo isso vai explodir no judiciário com essas ações. Vem cá, Fernandinha. Vem cá. Você é minha filha. Vem cá, Fernandinha. Vem cá. Pessoal, essa aqui é minha filha, Fernandinha, futura integrante do Ministério Público. Vamos lá. Que bom. Pois é. A minha eu já mandei, vai fazer medicina, que é melhor. Não vem para o direito, não. Aí ela vai ser minha consultora nesses casos. Pois é. Mas, enfim, eu acho que essa questão do que ele colocou perpassa por uma coisa que o Berthier colocou muito bem, que foi o que aconteceu bem aqui no Rio. Essa questão do luau, essa questão do casal lá com o fiscal. O que adianta você querer cobrar das pessoas se você começa a liberar as atividades, você não tem uma guarda municipal e a requisição da PM para exatamente garantir que as coisas não aconteçam? Quer dizer, nesse sentido, acho que entraria essa questão da fiscalização. Se o próprio município, o próprio Estado e até a União, para pegar os três entes, não fazem o dever de casa dele, você libera, como aconteceu direto, para que a população tome suas providências. A gente vê de tudo quanto é tipo hoje na televisão. Ontem a gente andou vendo várias atividades que aconteceram por aí. Mas por quê? Porque foram liberadas. Se a gente mantivesse isso, e a gente está num quadro aqui à véspera das eleições, que a gente está vendo claramente em algumas cidades que não estão aparecendo os números sendo divulgados. E hoje mesmo eu vi que teve um aumento de 25% na quantidade de casos e eu não sei se é só de casos ou de óbitos, em relação ao início do mês. Dentro de um próprio mês, um aumento de 25%, o que está levando os hospitais todos a ficarem lotados. Isso passa por essa fiscalização, que não necessariamente é só do fiscal, mas eu acho que seria uma fiscalização do próprio ente público, o município pela Guarda Municipal, o Estado com a sua PM, a União com a Polícia Federal, que seja, para que esse tipo de comportamentos ainda não tivessem chegado nesse nível que está, porque a gente não saiu da... Então a gente vai ficar que nem... Daqui a pouco a gente vai ficar que nem a Europa. Achou que estava boa, olha como é que está fechando tudo lá. Aí o povo vai para a rua para protestar porque fechou. Só para ajeitar essa discussão, não sei se muda alguma coisa no pensamento de vocês em relação a isso, da fiscalização. Nem me deu procuração para fazer isso, mas eu é que estou colocando que eu acho que perpassa por essa questão, não só de botar, entre aspas, coitado, né?
fiscal, do MP, exatamente na rua para fazer essa fiscalização, que, lógico, perfeito Bertinho nesse aspecto, ele acaba se tornando um vetor. E pior, não é só para a própria empresa, pior do que isso, a própria casa. Sim. Né? Fachada, eu concordo com a fala do Marcos, do Bertier. Nós temos um problema estrutural, um problema de pulverização. E aí, quando você pulveriza muito, você deixa de ter liderança, e a falta de liderança acaba minando a própria democracia, já que nós não temos diálogo. E aí, se nós não temos diálogo, nosso federalismo de cooperação fica totalmente prejudicado. E aí, qual é o nosso caminho? Isso que nós estamos vendo no nosso dia a dia, infelizmente. E, meu amigo, fiscalização não resolve, considerando aí exatamente o que o Marcos falou. Pode ter fiscalização? Sim. As regras vão ser cumpridas, multas e tudo mais, mas se nós não tivermos a preocupação efetiva de cuidar da pandemia, nada disso vai elidir qualquer tipo de responsabilidade. Pelo menos, né, me parece que não é uma escusa de condenação em razão do risco que é desenvolvido e de submeter o trabalhador a certas conjunturas que sejam nefastas à própria saúde dele. Me parece que esse é o caminho. Nós precisamos dialogar mais realmente, mas não apenas nós aqui, e até me perdoem a esdrúxula colocação, no piso, né? Mas lá, né? Onde está exatamente a cúpula. Né? Há uma necessidade de conversa, de diálogo e de parâmetros de exemplo. E isso vai, obviamente, irradiar na sociedade. Sem dúvida nenhuma, nós vamos começar a ter preocupações, né, com a contaminação que, infelizmente, está crescendo cada dia mais. Vamos para as razões finais? Ou ainda querem mais tem algum ponto que querem levantar? Eu me reporto aos elementos do ciclo de palestras. Não, eu vou fazer. Eu nunca fiz isso na vida. Deixa eu falar. Razões finais gerais remissivas. Só porque falou, pode começar então, Marcos. Opa, já... né? Remissivas. Razões finais, doutor. Remissivas, doutor. Né? Anda, chega, acaba logo com isso. Os advogados são fantásticos, né? Só não pede memorial, né? Só não pede memorial. Aí, mas você mata o juiz, né? Memorial, razões finais é uma coisa que eu por exemplo, não gosto. É assim, o advogado pede quando o juiz não quer, e o juiz quer que o advogado faça quando ele não quer fazer memorial. Eu confesso que no começo da minha carreira, eu fui ser juiz substituto numa comarca pesadíssima aqui no interior, e aí eu estava com muita sentença, falava assim, doutor, pelo amor de Deus, fale em razões finais. Eu leio razões finais, né? Justamente porque aquilo dava um fôlego, né, para o magistrado, né? Hoje, sinceramente, eu deixo ao arbítrio do advogado, escolha dele, né? Tem advogado que gosta, mas eu gosto de ler razões finais. Às vezes tem algumas que são muito bem feitas, né? Mas, assim, para terminar minha participação, Fachada, eu queria agradecer o convite, né, a esses valorosos advogados, muitos, eu vi aqui tanta gente boa aí no chat comentando, né, doutora Alexandre, doutora Gisele, eu não vou dar nomes aqui não, senão eu vou cometer, que vou esquecer de alguém aqui, o pessoal pode ficar chateado, é tanta gente boa que esteve conosco aqui. Eu gostaria de agradecer pelo debate, assim, dizer que, como magistrado, ainda estou em construção nesse problema da Covid e das questões que vão envolver, que vão trazer muitas questões para a Justiça do Trabalho, né? Eu acho que só está começando, né? As ações e a jurisprudência só começa a ser delineada, e queria, mais uma vez, dizer que é preciso esse debate, né? Essa iniciativa de trazer um membro do MP, um advogado, um magistrado, é muito importante, né? Afinal de contas, a gente nunca precisou tanto na Justiça do Trabalho e com aqueles que são, né, os agentes. Eu não gosto de falar operador de direito, eu não gosto dessa expressão, que é a expressão operador, com todo, eu sei que não há discriminação entre trabalho manual e intelectual, eu sei, tá? Mas operador parece que nós fazemos uma coisa meio mecânica, né? Que a gente apenas reproduz algo que aprendeu. Eu gosto muito mais da expressão agentes do direito do trabalho. Afinal de contas, o direito do trabalho ele vai ser aquilo que nós, Ministério Público, juiz, magistratura, advocacia, fizermos dele, né? Nunca nós precisamos tanto dessa união, dessa reflexão conjunta. Confesso que aprendi muito com o Fagner, né? Ele mesmo perguntando, ele coloca pontos muito importantes. Bertier,
cara, você é vascaíno, mas você é meu ídolo, cara. Você realmente é uma pessoa... É uma implicância. Diferente, nem todo mundo é sabe? perfeito, né? Tá certo. É uma pessoa diferente, é um colega, assim, eu não tenho nem palavras para falar de você, de Fábio Vilela, são pessoas que engrandecem muito o Ministério Público, viu? É uma honra estar na primeira região com vocês, com o Ministério Público como vocês, né? É muito, muito... Fagner, você também, cara, mora no meu coração, você sabe disso, é um guerreiro, um companheiro, um grande jurista, também aprendo muito contigo todos os dias, cara, em tudo. Fachada, me despeço então, tá? Com aquele grande abraço e dizer a todos, né? E logo mais tem Mengão na Libertadores, tá? Pessoal que vai assistir. Finalmente, quero dizer que 21h30 hoje nós retomaremos o caminho dos títulos e, né, voltarmos ao patamar de onde nunca deveríamos ter saído, né? Beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Pode ir, não vou dizer que terminar, não. Quem quiser, fala. Então, eu posso falar, então, vou falar. Vamos lá. Fachada, muito obrigado pelo convite, é uma honra, né? É bom poder participar. Fagner, gostei muito de bater esse papo contigo, né? Vamos ter mais oportunidade de conversar, de bater papo. Um dia a gente se encontra em audiência em lados opostos também, para debater, com o Marcos julgando, se bobear. Um prazer te conhecer, muito boa a conversa mesmo. Marcos, você falou de coisas assim que você queria fazer, remissão, né, já aos autos, não tem que fazer alegações finais. Vou botar a história então para acabar. Uma vez um trabalhador fez uma denúncia no MP e pediu uma liminar para mim, né? Se eu liminarmente determine, eu quase dei a liminar, porque qual é a chance de ele pedir uma liminar de novo, né? Quase que eu deferia liminar. Vou antecipar uma tutela aqui, mas enfim, né? Acabei que eu indeferi, falei que não tinha essa atribuição, mas fiquei com uma vontade louca de dar a liminar, que eu nunca dei uma liminar na minha vida, né? Mas enfim. Não, só para dizer que é um prazer, eu acho muito importante essas conversas, né? Fora do processo, porque o processo lá, a gente tem lá as obrigações nossas, né? Aqui fica mais informal, fica mais leve, a gente se conhece melhor, né? A admiração aumenta. Então, foi uma grande honra para mim. E contem sempre com o MP do Trabalho para esses debates aqui. Fachada, é só chamar que a gente vem. Se não vier, vem o Fábio, outro colega, muito bacana, né? E, Marcos, é contra o Racing, não é isso? É Racing hoje, né? Qual é a cor do Racing? Azul e branco. Eu tô de branco. Um abraço para você. Estou vestido já, ó. Meus amigos, Fagner, eu vou me despedir. Agora, Fagner. Eu vou me despedir agradecendo também pela oportunidade, pelas palavras, sem dúvida alguma, sempre enriquecedoras. Ouvir o Marcos é sempre muito bom, né, Bertier? Obrigado aí pela oportunidade também em ouvir, né, seus pensamentos, suas reflexões, seus pontos de vista. Agregam muito e, sem dúvida alguma, nos fazem pensar de uma forma diferente e refletir, né? Como o Marcos disse, eu também, como advogado, não tenho nenhuma firmeza hoje, nenhuma uma posição sólida em muitas das questões que nós conversamos. Mas, sem dúvida alguma, nós temos, a partir de hoje, né, bons pontos de partida e vamos caminhar juntos, né, no diálogo, buscando o aprimoramento da nossa prestação da tutela jurisdicional. Fachada, obrigado aí pelo convite, meu amigo. Estenda meus agradecimentos a toda a diretoria. E eu só me senti um pouco violado dentro da igualdade que a Constituição nos assegura, porque o Marcos teve acesso ao chat, o Bertier também, e eu não tive acesso ao tal do chat, né, para saber quem estava aqui participando com a gente. Fica, então, registrado meu protesto antipreclusivo. Um abraço a todos, obrigado aí pelo carinho de sempre. Mas, ô Fagner, você está no telefone ou está no computador? Eu estou no computador. Então, eu vou, como eu só uso o telefone, eu não tenho câmera no meu notebook, ainda bem, porque assim ninguém pode me obrigar a fazer audiência telepresencial, né? Olha isso, Marcos. Então, eu não sei te dizer como é que fica no chat, mas eu também estava usando de um subterfúgio aqui para ter acesso, mas infelizmente acabou a bateria, eu não pude acabar de ver o chat em determinado momento. Mas fica registrado, fiquei um pouco inconformado com isso. Eu vou pedir a orientação à Camila, que é a nossa técnica, ela vai solucionar isso da próxima vez. Bom, eu agradeço bastante a presença de todos, foi muito importante, e a ideia é exatamente essa, trazer todos os agentes
do direito, né? Para que a gente tenha ainda mais nesse momento, e a história do novo CPC, né? De trazer uma cooperação entre as partes. Então, acho que no momento anda mais como esse agora, é muito importante a gente ter a magistratura, a advocacia, o Ministério Público e até os servidores, todos alocados, para que a gente possa, exatamente, fazer com que a justiça realmente seja justa, faça jus ao nome. Tantas vezes a gente vê decisões que acontecem, que a gente fica pensando, e até na advocacia a gente diz que na justiça acontece tudo, inclusive várias injustiças, mas é porque, como foi falado, o ser humano pode acertar ou pode errar. E ninguém erra deliberadamente, a gente tem essa certeza. Mas também ninguém exagera, né? A gente sabe que... Mas, normalmente, não se faz esse tipo de erro deliberado. Tá? Só para encerrar, até antes de vir para cá, eu ouvi que a questão lá do falecimento lá no Carrefour, tinha um jurista já defendendo que seria crime culposo, não doloso. São certas coisas assim que, exatamente, às vezes, transpassam para as pessoas que não têm um conhecimento, né, como os nossos clientes acontecem, de por que as pessoas não pensam alguma coisa que é tão lógica. Mas, exatamente, o bom do direito é isso. Porque na matemática 1 mais 1 sempre é 2. Aqui pode ser tudo, até 2. Essa é a grande diferença. Muito obrigado a todos. Até uma próxima. E com certeza haverá, tá? Wagner, Bertier, Marcos, certo? Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. Presença. Obrigado a todo mundo por ter presente. Abraço a todos, abraço a todos, abraço a todos. Tchau, tchau. Até logo. Boa noite para todos. Abraço, boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau.